Che Guevara. O que você acha do digníssimo Che fascino, Guevara? era um cafajeste. Esse sim era um racista. Que não existiu ninguém mais racista do que o Che Guevara. O negro é indolente e preguiçoso e gasta seu dinheiro com frivolidades, enquanto o europeu é voltado para o futuro, organizado e inteligente. Os direitistas eles gostam de usar como prova do racismo de Che Guevara uma situação onde ele diz que os negros são frivolosos, indolentes. A questão é você perguntar até quando Che Guevara foi racista. Ele mudou radicalmente as suas posições quando ele começou a ser inserido nas comunidades negras da América, nas comunidades negras dos Estados Unidos. E ele mudou tanto o seu ponto de vista, mas tanto, que quando ele chegou nos Estados Unidos, ele falou justamente contra o preconceito contra os negros. Che Guevara falou contra a segregação racial no regime do Apartheid. Che Guevara, em frente às Nações Unidas, falou a favor do cantor negro Paul Robeson. Ele defendeu que as suas músicas viessem a ser tocadas nas rádios americanas. Quem considerou Che Guevara um combatente antirracista foram nomes como Malcolm X, que inclusive enviou representantes seus para se encontrarem com Che Guevara. Eles conseguem imaginar Malcolm X iniciando negociações com o Ku Klux Klan? Vocês conseguem imaginar um nome como Malcolm X enviando representantes seus para falar com a camarilha do Olaviado? Vocês conseguem imaginar representantes de Malcolm X, né, se encontrando com qualquer racista, né, e dando um tratamento VIP a ele? Isso é algo completamente absurdo. Vocês conseguem, por acaso, visualizar um sujeito racista combatendo pela independência de 3 países africanos? Seguiremos adelante. Como junto a ti seguimos. Imaginem só, o sujeito lá no Ku Klux Klan: hoje eu vou ser um voluntário para lutar ao lado da Frelimo, em Moçambique. Eu sou um racista e vou defender agora os negros lá nas Nações Unidas. Quando Fidel tomou o poder, em 1959, Che assumiu o comando da prisão La Cabanha, onde teria ordenado o fuzilamento de centenas de inimigos da Revolução. Che Guevara, um sanguinário, um dos maiores sanguinários que a história das Américas já viu. Que na prática foi um crápula assassino frio. Che Guevara foi um dos psicopatas mais terríveis do século. Genocida, psicopata. Um dos maiores assassinos do século XX e do início do século XXI. Os biógrafos mais abalizados do Che Guevara, por exemplo, esse John Lee Anderson, que escreveu mais recentemente uma biografia dele, extensa, de muitas páginas, muito bem documentada, ele fala o seguinte, que o Che Guevara teria tido participação direta, né, no fuzilamento de 10 pessoas. Ele teria fuzilado um desertor, teria fuzilado um informante da polícia, teria fuzilado ele pessoalmente, né, um guerrilheiro que, descumprindo as ordens do comando da guerrilha, estuprou umas mulheres numa cidade próxima, e assim por diante, 10 pessoas. E teria tido participação oficial, não direta, em 55 dos fuzilamentos que aconteceram na fortaleza de La Cabanha, onde ele teve a palavra final sobre se as pessoas iam fuzilar ou não.
Agora o senhor faça a pergunta aos torturados pela ditadura de Fulgêncio Batista se eles não se agradaram das execuções que foram feitas. O senhor pergunte quantos soldados foram mortos a sangue frio. Eu diria que, não diria nenhum, para não correr um erro histórico, mas eu diria que muito poucos, diferente do que o exército ditatorial fazia. Fusilamientos, sí, hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Com Che Guevara, com Fidel Castro, você seria fuzilado simplesmente por ser gay. Homofóbico. Que matava gays por esporte. E que não existiu ninguém que odiasse mais gay do que o Che Guevara. De 1964. E agora vamos ver que a ditadura também reprimiu os homossexuais. Este prédio aqui, onde hoje funciona o Memorial da Resistência, já foi, durante a ditadura militar, sede do Departamento de Ordem Política e Social, um verdadeiro centro de repressão de gênero contra homossexuais, travestis e prostitutas. E como que também homossexuais eram perseguidos e eram torturados. E como essa condição específica de gênero, de sexualidade, era levada em consideração na ótica do regime. E a gente tem uma série de documentos que demonstram que o regime tinha um recorte específico de muito moralismo, de muito conservadorismo, que fazia com que essas questões aí eram agravantes do ponto de vista da ótica do próprio regime. Além da repressão política durante a ditadura militar, o jornal alternativo Lampião da Esquina foi perseguido por levantar a bandeira homossexual nos anos 70. Tem que lembrar muito que em 64, quando houve o golpe, o discurso da direita era sobre a questão de imoralidade social contra a subversão que associava com a promiscuidade, drogas, sexo e homossexualidade.